A paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o presbítero Janderson Nascimento, segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira. Boa sorte! Hoje vou comentar com vocês mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, lição de número 10 da nossa EBD, primeiro trimestre da CPAD em 2018. Hoje chegamos em nossa jornada na Epístola aos Hebreus, no capítulo 10. E eu acredito que Deus em Cristo tem uma palavra toda especial para você. Hoje nós vamos estudar a respeito das responsabilidades na nova aliança. E eu acredito que vamos aprender muito à luz da palavra de Deus. Olha, você que está chegando hoje aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal e passe a ser um dos nossos alunos. Vou ter o prazer de te receber por aqui, sim, em nome de Jesus. Olha, você que já é um dos nossos alunos, deixa aí o seu likezinho, o seu joinha, porque com isso você vai ajudar a gente a chegar mais longe compartilhando a palavra de Deus. Olha, se você estiver interessado no material da aula de hoje, nos rascunhos que a gente sempre ministra aqui para você, é claro que eu vou ter o prazer de enviar para você, sim. É só se inscrever, também deixar aí o seu comentário, dizendo que gostou, deixando também o seu e-mail, porque na medida do possível eu vou estar enviando para você, sim, em nome do Senhor Jesus. Então vamos que vamos estudar um pouco mais da palavra de Deus. Chegamos hoje no capítulo de número 10 da Epístola aos Hebreus, e eu acredito que hoje vamos aprender muito a respeito da nova aliança. Vamos entender um pouco do tema em que o autor da Epístola aos Hebreus está tratando para os irmãos que estavam recebendo essa carta. Se você quiser conhecer a gente, claro, bater um papo, eu vou deixar aí as redes sociais para você seguir a gente. Aproveita, segue a gente em nome de Jesus. Então vamos que vamos aproveitar, compreender um pouco mais da palavra de Deus, e é claro que vamos aprender de Cristo hoje na Escola Bíblica Dominical. Nossa lição de hoje, lição de número 10, viaja a partir do capítulo de número 10 da Epístola aos Hebreus. É muito importante que você esteja em mãos com a sua Bíblia, porque a Bíblia é uma ferramenta primordial para o estudo da Escola Bíblica Dominical aí em sua ministração. Eu acredito que Deus em Cristo vai usar você poderosamente. Hoje nós vamos compreender que a nova aliança, além de ser uma dádiva de Deus, ela possui grandes responsabilidades. E claro, vamos olhar isso a partir da Epístola aos Hebreus, capítulo de número 10. Querido professor, não se esqueça que a nossa lição, ela é uma lição bem clara. Estamos navegando a partir da Epístola aos Hebreus. E hoje no capítulo 10, estamos estudando esse texto versículo por versículo. É muito importante você fazer essa leitura em casa. Também não se esqueça de apresentar a leitura bíblica da Escola Bíblica Dominical aí na sua igreja, a leitura bíblica da lição. É muito importante você ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto aos seus alunos. Não se esqueça também de apresentar na aula de hoje na Escola Bíblica Dominical o texto áureo, assim como na verdade prática, porque são ferramentas importantíssimas para a lição de hoje. Não se esqueça, como professor da Escola Bíblica Dominical, de apresentar os objetivos específicos da sua lição, que são 3, e esses objetivos são divisores de água, e é claro, eles vão nortear você na aula de hoje. Apresente para os seus alunos, apresente também os 3 pontos da lição, até mesmo para que você possa dividir o tempo da sua ministração, você possa ser obediente ao seu pastor e, claro, não extrapolar o tempo da aula de Escola Bíblica Dominical. Não perca muito tempo somente no ponto de número 1, somente no ponto de número 2. Explique todos os pontos da sua lição para que você possa ministrar bem na Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estamos navegando à luz da palavra de Deus. Estamos estudando sobre um tema muito importante. Vamos compreender que essa nova aliança é uma dádiva, mas também possui grandes responsabilidades. Então, vamos que vamos? Vamos estudar um pouco mais da palavra de Deus em nome de Jesus. Os objetivos específicos da lição de hoje são 3, e é importante você tomar nota desses 3 objetivos. Saber, apresentar e explicar.
saber qual é a dádiva da nova aliança, apresentar os privilégios da nova aliança, explicar as responsabilidades da nova aliança. Nós possuímos nessa lição também 3 pontos que são importantíssimos para a nossa compreensão, e são eles os 3 pontos. O primeiro, a dádiva da nova aliança. O segundo, os privilégios da nova aliança. O terceiro, as responsabilidades da nova aliança. Na aula de hoje é importante você compreender a respeito do conceito da reparação de culpas, até mesmo para você compreender a respeito da nova aliança, essa dádiva primordial concedida por Cristo através da cruz do Calvário. É importante que você esteja em suas mãos a Bíblia Sagrada, e claro, aberta no capítulo 10 da Epístola aos Hebreus. Faça também algumas anotações nesses versículos que chamarem a sua atenção e alguns versículos que nós vamos citar aqui para você utilizar como ferramentas na escola bíblica dominical aí da sua igreja. O termo reparação de culpa refere-se ao cancelamento do pecado humano. Esse cancelamento se dá a partir de Cristo, a partir da obra do Senhor, a partir da sua obra de expiação na cruz do Calvário. Essa obra perpétua e genuína. Essa bênção de expiação proporciona o cancelamento de todo o pecado, porque a partir de Cristo somos feitos nova criatura. Observe o capítulo 10 detalhadamente dessa epístola para que você possa utilizar conceitos, utilizar ferramentas à luz da palavra de Deus. O teólogo pentecostal Jim Wesley Adam, ele acaba citando algumas coisas que são importantes até a gente tomar nota a respeito do antigo pacto, a respeito da antiga aliança, a respeito do método de sacrifício utilizado e também a respeito dessa expiação de Cristo. De que maneira a gente pode observar isso? É só você tomar nota de algumas coisas que eu vou citar para você aqui. Em primeiro lugar, nós observamos que o sistema sacrificial e a lei de Moisés era apenas a sombra da revelação da nova aliança apresentada em Cristo. Observe o versículo 1 do capítulo 10 da Epístola aos Hebreus que você vai ver isso claramente. Em segundo lugar, ainda no versículo 1 do capítulo 10, nós percebemos que a lei serviu para testemunhar a nova aliança, a revelação futura em Cristo Jesus, que se cumpre em Cristo. O autor da Epístola aos Hebreus está entrando nesse detalhe, apresentando essa supremacia de revelação. O sistema de sacrifícios da antiga aliança tinham que ser continuamente oferecidos. E isso é limitado. Isso acabou sendo substituído na nova aliança pelo sacrifício de Cristo, que nós estudamos na lição passada. E esse sacrifício é perpétuo, é eterno e é genuíno. E ele substitui todo o sistema de sacrifício da antiga aliança. Aqui, no capítulo 10 da Epístola aos Hebreus, o autor vai entrar exatamente nesses detalhes. Vai entrar no sistema de sacrifícios da antiga aliança. Vai falar a respeito desse tema que é tão importante para o povo judeu. Importante que você tenha isso em mente. E claro que ele vai tratar isso à luz da palavra de Deus, baseando em Cristo, demonstrando que o sacrifício de Cristo é perpétuo, é eterno, que a nova aliança é fundamental, é clara e riquíssima. Quando observarmos isso à luz da palavra de Deus, vamos ter uma grande clareza para a ministração da escola bíblica dominical em nossa igreja a respeito do capítulo 10 da Epístola aos Hebreus. E quais são os benefícios daqueles que buscam a Deus, daqueles que se aproximam de Deus? Quais são os benefícios que o autor da Epístola aos Hebreus está comentando aqui para os seus leitores? Que benefícios são esses? O primeiro benefício é que a salvação ela vem por intermédio agora da fé, uma salvação que é apresentada em Cristo, uma salvação que é perpétua, é eterna e é real. E é claro que isso é apresentado à luz da palavra de Deus. Estudamos na lição passada o contraste entre a adoração da antiga aliança e a adoração da nova aliança. Estamos comentando hoje sobre essa adoração fundamentada na palavra de Deus, essa adoração nova, essa forma de sacrifício, esse benefício, essa dádiva que Deus nos dá à luz da palavra de Deus. E todos os benefícios da nova aliança se tornaram possíveis a partir de Cristo. Nós temos livre acesso diante da presença de Deus por causa de Cristo.
Nós podemos adorar o próprio Deus por causa de Cristo. Nós podemos oferecer a nossa adoração a Deus por causa de Cristo. Somos chamados de filhos de Deus por causa de Cristo. Isso é benefício, isso é perdão de pecados, isso é nova aliança, é novo pacto, novo concerto. Cristo é essa fundamentação. Eu acho isso aqui fantástico. Os crentes são conduzidos para a graça de Deus, para o novo concerto, para a nova aliança. E o autor da Epístola aos Hebreus está demonstrando isso. É claro que ele não se esquece que a nova aliança também traz responsabilidades além de benefícios. Esses benefícios são fantásticos, são maravilhosos e devemos desfrutá-los. Mas a nova aliança é fantástica. Ela também apresenta aqui, à luz da palavra de Deus, ao comentário do autor da Epístola aos Hebreus, que ela tem responsabilidades para com aquele que decide seguir esse caminho. Isso porque muitos irmãos que estavam servindo a Deus na igreja de Jerusalém, ali na região da Judéia, estavam sendo perseguidos. Nós já comentamos sobre isso no capítulo 1, na lição de número 1 aqui da Escola Bíblica Dominical. E muitos estavam pensando em abandonar a fé e retornar para as antigas práticas judaicas. O autor diz, olha, não vale a pena retornar para a antiga aliança. Não vale a pena retornar para as antigas práticas. Cristo é a fundamentação do novo pacto. Cristo é maior. Cristo é superior. Cristo é maior do que os anjos. Cristo é maior do que Moisés. Cristo é maior do que Josué. Cristo é maior do que Arão. O sacerdócio de Cristo é um sacerdócio fundamentado na linhagem de Melquisedeque. O sacerdócio de Cristo é um sacerdócio eterno. A adoração da nova aliança é melhor. A forma de cultuar na nova aliança é muito maior e muito mais específica. Ele está tratando de um tema aqui para poder apresentar ânimo ao coração daquele que estava pensando em desistir da fé. E hoje nós estamos entendendo que ele fala desse benefício da nova aliança, mas ele também está falando da responsabilidade. Quando olhamos para o capítulo 6 da Epístola aos Hebreus, ele fala aqui de maturidade cristã. Quando chegamos no capítulo 10, ele está chamando o povo de Deus para a responsabilidade de servir a Deus. Isso aqui é o papel de um pastor, é o papel de um líder, alguém que está conduzindo o rebanho de Deus para poder servir a Cristo de todo o coração. Quando ele entrar no capítulo 11, ele vai usar exemplos, por exemplo, da galeria da fé, de homens de Deus do antigo pacto que serviram a Deus pela fé. E aqui ele está tratando de um tema, nós precisamos servir a Deus pela fé. Servir a Deus de todo o coração, com ânimo, com alegria, sem desistir da caminhada cristã, da caminhada da nova aliança. O capítulo 10 da Epístola aos Hebreus possui 39 versículos, 1 a 39. E você percebe do versículo 1 a 19 que o autor está falando da eficácia do sangue de Cristo, da eficácia do sacrifício do Senhor, da eficácia do perdão de Deus. E ele trata sobre isso exatamente para expandir o tema que ele quer desenvolver em todo o capítulo. No ponto número 1 da nossa lição, nós vamos perceber que ele começa agora a falar a respeito da dádiva da nova aliança. Quando ele trata sobre a dádiva da nova aliança, ele está falando que foi necessário, no novo pacto, apenas uma única oferta, diferente do antigo pacto, da antiga aliança, que necessitava de várias, para a pessoa poder estar diante de Deus. No novo pacto, na nova aliança, uma única oferta é apresentada. Que oferta é essa? A morte de Cristo na cruz do Calvário. Isso aqui é claro, à luz da palavra de Deus. É o tema central da Bíblia, é o tema central que nós encontramos aí em todo o texto. Hebreus 10, 14. Olha que texto fantástico. Por meio de um único sacrifício, Cristo ofereceu perdão para todos e por meio dele todos estão santificados. Meu Deus! Que fantástico essa ilustração, essa palavra que o autor da Epístola aos Hebreus dá para aqueles que estavam tentando compreender o novo pacto, a nova aliança em Cristo Jesus. E outra coisa que ele trata aqui, além de falar de um único sacrifício, ele fala de um único ofertante. Capítulo 10, versículo 12. Ele vai falar que Cristo ofereceu esse sacrifício e agora está sentado à destra de Deus. Isso aqui é revelador a partir das Escrituras. O autor da Epístola aos Hebreus está tocando em milindres da fé judaica e está também
trazendo esse ânimo para aquele que estava pensando em desistir da caminhada em Cristo. Ele está demonstrando que antigamente era necessário vários sacrifícios, mas Cristo ofereceu o único sacrifício. Cristo foi o único ofertante, e isso é fundamental para a nova aliança, para o novo pacto. E Hebreus capítulo 10 diz que o sacrifício de Cristo foi realizado de uma vez por todas. Leia esse versículo bíblico com os seus alunos. Isso aqui é fundamental. Ele está demonstrando que foi um único sacrifício. Está demonstrando aí no ponto número 1 que foi realizado por um único ofertante. E é um sacrifício que é realizado de uma vez por todas, de uma maneira prática, de uma maneira real, diferente do antigo pacto da antiga aliança. O autor da Epístola aos Hebreus está tocando exatamente nesses temas, nesses milindres, para reavivar a fé do povo de Deus. E o ponto número 2 da nossa lição vai tratar a respeito desses benefícios da nova aliança. Esses benefícios que são claros, e esses benefícios que passam a partir da regeneração. Ele fala que a regeneração aqui é fundamental. E é claro, essa regeneração passa na vida do cristão. Acontece na vida daquele que tem um encontro com Cristo. Aquele que fundamentou o novo pacto, fundamentou a nova aliança. Hebreus 10:16. O próprio texto fala a respeito dessa regeneração. Observe que o autor está falando que Cristo firmará o seu novo pacto, sua nova aliança no coração e na mente daqueles que tiveram encontro com Ele. Meu Deus, como isso aqui é espetacular, como isso aqui é revelador à luz da palavra de Deus. E isso aqui não é uma mensagem nova, não é uma mensagem reveladora, mas era uma mensagem que estava no coração do povo. O próprio Paulo fala sobre isso na carta aos Romanos, capítulo 2, versículo 29, ele dá esse detalhe a respeito dessa revelação que nasce no coração do homem, esse novo pacto, essa nova aliança. Outro benefício que o autor toca aqui a respeito da nova aliança é o benefício da adoração. Essa adoração, na antiga aliança, passava por sacerdócio, passava por sacerdotes. Agora, na nova aliança, o próprio cristão, aquele que quer oferecer o sacrifício a Deus, aquele que quer oferecer a sua adoração ao Senhor, sem animais, mas sim o seu culto em adoração e reverência a Deus, ele passa por Cristo. O próprio João, capítulo 4, versículo 23, diz que o Senhor está à procura de pessoas que adorem a Deus em espírito e em verdade. O próprio cristão pode adorar a Deus porque tem livre acesso. Isso é um benefício de adoração na nova aliança. E no capítulo 10, versículo 19, o próprio autor fala que nós temos livre acesso agora ao lugar santíssimo por causa do sangue de Cristo. Isso se dá porque é um benefício da nova adoração, da nova aliança, do novo pacto, do novo concerto. Isso antes não existia, agora é real, é permitido, porque Cristo nos dá essa permissão. Capítulo 10, versículo 22, não deixe de ler esse versículo com seus alunos. Quando fala a respeito dessa dádiva da nova aliança, a dádiva da adoração, ela traz essa responsabilidade. Nós devemos nos aproximar de Deus com o coração reto, com o coração quebrantado, com fé, crendo no Senhor Jesus Cristo. Apresente esse texto bíblico aos seus alunos para a compreensão da palavra de Deus, da lição de hoje, em nome de Jesus. Outro benefício que a nova aliança nos dá, outra dádiva, é conhecida como comunhão. O autor da Epístola aos Hebreus está tocando nisso aqui, para falar a respeito desse tema para o povo de Deus. Observe isso à luz das Escrituras. Capítulo 10, versículo 24 e 25. Ele está falando aqui a respeito dessa koinonia, dessa comunhão. Ele mesmo diz, consideremos uns aos outros, até mesmo para o fortalecimento da fé, porque muitos irmãos estavam pensando em abandonar a igreja, abandonar a Cristo. E ele está alertando para isso. Ele está falando desse cuidado, dessa dádiva que é dada pelo povo de Deus. Precisamos entrar diante da presença de Deus com essa koinonia, porque Deus nos dá essa permissão. Chegamos então ao último ponto da nossa lição, as responsabilidades da nova aliança. Espera aí, a nova aliança ela tem dádivas, tem benefícios? Tem, mas é claro que tem responsabilidade. E é importante que a gente observe isso à luz da palavra de Deus. Ela inicia primeiro com a vigilância. E é claro que o cristão,
Aquele que serve em Cristo também precisa conhecer essas responsabilidades. Além de conhecer as dádivas, os benefícios, os privilégios, precisa conhecer as responsabilidades a servir a Cristo e servir ao Senhor de todo o coração e de toda a alma. Vamos observar isso. Vamos observar o que o autor da Epístola aos Hebreus procura demonstrar a respeito dessas responsabilidades para o povo de Deus continuar firme, servindo ao Senhor na comunidade cristã. Capítulo 10, versículo 23. O autor chama a atenção dos cristãos, aqueles que estavam servindo ao Senhor, a se apegassem com firmeza na fé em Cristo. Isso porque a igreja está passando por perseguição. Muitos estavam abandonando a fé. Observe o capítulo 6 da Epístola aos Hebreus, que você vai encontrar resultados sobre isso que eu estou falando para você. Observe também o capítulo 2, ele fala dessa firmeza, de servir ao Senhor de todo o coração. Aqui agora, no capítulo 10, versículo 23, ele está falando da vigilância, está falando da importância de permanecer firme, de se apegar ao Senhor Jesus. Olha aí a primeira responsabilidade, se apegue ao Senhor, se apegue de todo o coração. E no versículo 29 do capítulo 10, ele está falando de alguns irmãos que experimentaram da graça, experimentaram de Cristo, experimentaram da nova aliança e agora estão insultando a Cristo, insultando a graça, insultando a nova aliança e retornando para a prática judaica para poder viver livres da perseguição. Observe esse versículo detalhadamente aí com seus alunos. Quando você observar esse versículo, você vai perceber que o autor está tocando exatamente no tema que a gente sempre está aqui ministrando para você. É muito importante que o cristão permaneça firme no Senhor de todo o coração. Existem pessoas que hoje adentram na igreja, recebem da fé, experimentam de Cristo, da nova aliança, do novo pacto, da nova esperança e abandonam a Cristo por causa de uma perseguição, por causa de uma luta, retornam para o passado e blasfemam o nome do Senhor. A prova está aqui, capítulo 10, versículo 29 da Epístola aos Hebreus. Esse problema acontecia na igreja primitiva e é claro que a gente precisa olhar isso à luz da palavra de Deus. A responsabilidade do cristão passa pela vigilância. O cristão precisa vigiar e permanecer firme e se apegar a Cristo. O cristão também precisa ter confiança. Essa é a segunda responsabilidade que nós encontramos aqui à luz da palavra de Deus. Capítulo 10, versículo 35. O autor, procurando animar os irmãos que estavam pensando em abandonar a fé, ele diz aos irmãos para não abrirem mão da confiança que eles possuíam em Cristo. Isso aqui é fantástico, ele está alertando o povo de Deus a permanecer firme. Está dizendo que essa é uma responsabilidade, não abrir mão da confiança de servir a Deus de todo o coração. E mais uma responsabilidade que o autor da epístola dá para aqueles que querem servir a Cristo, chama-se perseverança. Capítulo 10, versículo 36, ele diz: vocês precisam perseverar na fé. Por que ele está falando sobre isso? Por que ele está tratando a respeito da perseverança agora? Porque quando entrarmos no capítulo 11, que é a próxima lição, você vai perceber que ele fala da perseverança daqueles do antigo pacto permaneceram firmes no Senhor, mesmo sem ver o Senhor, alcançaram um bom testemunho. E agora ele está falando para irmãos que estavam pensando em abandonar a fé e está dizendo, olha, vigia, está falando, tenha confiança. E agora ele está falando, persevera em Cristo, permaneça nele, permaneça firme pela fé no Senhor Jesus. E é claro, querido professor, que eu espero em Deus que essa palavra possa ter falado ao seu coração. Eu espero em Deus que você seja um instrumento na escola bíblica dominical da sua igreja, que você possa abençoar vidas. Olha, se Deus em Cristo puder nos abençoar, e claro, se Ele nos permitir, semana que vem eu vou estar aqui ministrando com vocês mais uma lição. Lição de número 11, a gente já está chegando no finalzinho do trimestre. Pessoal, eu vou deixar disponível aí também no canal, é um material novo que Deus colocou no meu coração. São ministrações de panoramas bíblicos. Eu estou já gravando algumas aulas. Ministrações a respeito do Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas e todo o Novo Testamento. A gente sempre vai deixar disponível aí para você um material à parte
para você estudar um pouco mais da palavra de Deus. Se você quiser seguir a gente também nas redes sociais, vou deixar o endereço aí para você, tá bom? Gente, um beijo no seu coração, um grande abraço, paz do Senhor. Semana que vem a gente vai estar aqui de novo, em nome de Jesus, comentando a lição de número 11. Tchau, tchau e até breve.